A gente sabe o que fazer. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente só não faz. E aí a gente fica procurando coisas e coisas e coisas. E eu tô falando de mim e de você, tá? A gente fica procurando sempre o algo mais. Sempre o não, aquele sinal. Às vezes Deus já falou pra gente, faz isso, segue esse caminho, mas a gente fica falando assim, não, isso não é o sinal, não. Deus vai me mandar um sinal. Deus me manda um sinal, me manda outro sinal, e aí ele manda e você nega. Sabe por quê? Porque a gente está procurando validação para aquilo que a gente quer, não para aquilo que precisa ser feito. Vou dar um exemplo. Se perguntar para todo mundo assim, é bom trabalhar? 99 vai dizer, não, não é bom trabalhar. É bom ter dinheiro? Ah, dinheiro é bom. Ter dinheiro é bom, mas trabalhar não é bom. Só que para você ter dinheiro, você precisa trabalhar. E aí, você tá no seu emprego aí, tá recebendo um salário que não é aquele que você queria. Mas você se presta ao papel de acordar todos os dias, pegar trânsito e ir lá no seu trabalho, um trabalho que você não quer, para ganhar um salário que você não quer. Mas no final do dia você fica sonhando com aquela outra coisa, ou com aquele outro trabalho, ou com uma promoção no trabalho, ou com o seu próprio negócio, o seu novo empreendimento. E todos os sinais foram claros de que você tem que sair de onde você está e ir em rumo daquilo que você quer. Só que você tem medo de não dar certo. E aí o que você quer? Você quer uma validação de que o que você está fazendo vai dar certo. É só ter calma. Porque você está numa zona de conforto da qual você não quer sair. É confortável quando a gente está em um lugar seguro, que a gente acredita que é seguro. Será que está complicado isso? Eu fico pensando, será que eu estou transmitindo a mensagem que está aqui? Eu penso nisso. Mas vamos voltar. Você fica procurando validação. E aí você procura validação. Você procura pessoas e coisas e mensagens que te confortem. E vamos voltar no negócio do trabalho. De conforto que fala assim, não, continua nesse seu emprego porque milagrosamente o seu chefe vai dobrar o seu salário. Mês que vem. É isso que você está procurando. É isso que eu procuro. E eu me dei conta disso, que tudo já foi dito. Tudo o que eu precisava. E eu sempre pedindo para Deus, Deus me dá um sinal do que fazer, me dá um sinal do que fazer. E Deus me dando o sinal do que fazer. E era sempre a mesma coisa, faça isso. Mas eu falava, vou fazer não. Eu quero um outro sinal. Isso não é sinal. Porque fulano falou num vídeo e isso não é sinal. Mas todas as vezes, em todos os vídeos, em todos os vídeos que eu vi no YouTube, referente ao que eu preciso fazer, sempre dizia a mesma coisa. A mesma coisa. E sabe o que é pior? Eu não faço. E talvez você também não esteja fazendo. Eu espero que isso seja um problema só meu, não seu. Mas eu fico procurando validação para validar que o meu comportamento, o meu péssimo comportamento referente àquilo que eu quero, vai surgir algum resultado. Que não vai, claramente não vai. Se até aqui não teve resultado com o que eu tô fazendo, é porque não é para mim continuar fazendo isso. Você entende? Talvez isso seja o seu problema também. A vida, Deus, seus amigos, mentor, pastor, professor, sei lá. Todos os sinais já foram ditos. Faça isso. Mas você quer uma validação de que na sua zona de conforto você vai conseguir. Porque aquele sinal tira você da zona de conforto.
tira você do lugar quentinho e confortável do qual você se acostumou a ficar. E se você sair daí, quando a gente precisa sair desse lugar que a gente está confortável, a gente tem medo. E é natural sentir esse medo porque é o medo do desconhecido. A gente não sabe se vai dar certo ou não, principalmente quando se trata de trabalho, de emprego. Se sair e não der certo o outro, como é que eu vou pagar as minhas contas e tudo mais? E a gente primeiro não acredita na provisão de Deus, já começa por aí. A gente não acredita que ele vai prover. A gente não acredita na própria capacidade que a gente tem de fazer dar certo. E a gente não acredita nos sinais. A gente acha que não acredita nem naquilo que a gente realmente quer, sabe? No fundo, eu acho que a gente nem tá querendo de verdade aquilo que a gente quer. Porque eu penso que se a gente quisesse de verdade, nada ia impedir. Se todos os sinais já foi dado de que é esse o rumo que nós precisamos tomar, se a gente não tivesse medo, se a gente realmente quisesse, a gente teria ido. E teria dado certo. Aí eu fico da minha casa, ansiosa e querendo as coisas e pensando, nossa, eu precisava participar dessa mentoria, que eu sei que se eu participasse dessa mentoria ia destravar o que eu preciso destravar. Mas eu não tenho coragem. Eu fico colocando um monte de coisas na frente. Ah, não tem dinheiro para pagar, não tem isso, não tem aquilo, eu estou em outro estado, o negócio é em São Paulo, eu estou no Paraná, e vai. E a gente vai empilhando desculpas e criando tanto barreiras na frente quanto tetos. De tantas coisas que a gente fala, não é isso, não dá, não faz, não. E quando a gente vê, passaram-se os anos e a gente continua na mesmice, sonhando com as mesmas coisas que poderiam ter sido realizadas lá atrás, com uma gotinha de coragem. A gente não precisa de muito. A gente precisa de um passo. A gente precisa decidir, mas precisa agir. Então a gente decide que vai mudar de vida. A gente decide que vai sair do emprego. A gente decide que vai fazer exercício. A gente decide e tomam decisões, mas zero ação. Aí tem 1000 decisões tomadas, mas zero atitude de fazer qualquer uma delas começar. Dar o primeiro passo é sempre o mais difícil. Sempre. Porque o medo tá puxando a gente para trás. Todos os sinais estão claros do que é preciso se fazer. Todo mundo sabe, no fundo, todo mundo sabe o que precisa fazer para alcançar tal objetivo. Todo mundo sabe. Mas o medo, a desculpa é o pior. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Essa frase eu levo para mim. Quem é bom de desculpa não é bom em nada. E aí a gente vai dando desculpas para algo que a gente já sabe que tem que ser feito. Que a gente já sabe como fazer. Qual é o primeiro passo? Então, qual é o primeiro passo para eu dar o primeiro passo? E a gente esquece que existem, antes do primeiro passo, milhões de outros passos que têm que ser dados. O que você precisa fazer para dar o primeiro passo? Por exemplo, você precisa acordar mais cedo. Qual é o primeiro passo antes desse primeiro passo que é acordar mais cedo? É dormir mais cedo. É tirar o celular da cara 2 horas antes de dormir. Então sempre tem passos anteriores. Pode parecer loucura o que eu tô falando para você. E talvez seja. Mas segue essa loucura para ver se não faz algum sentido. Porque antes de eu colocar o celular para despertar, antes de eu querer acordar às 4 horas da manhã, eu tô dando um exemplo, tá? Antes de eu querer acordar às 4 da manhã, eu tenho que ter tido uma boa noite de sono, higiene do sono.
E todas as outras coisas. Eu já falei sobre hábitos aqui, que um hábito nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. E sempre são 4 hábitos principais que você precisa ter para qualquer outro hábito que você queira. Procura o vídeo. Não vou te falar de novo, não. Mas assim, resumindo. E é o que eu falei. A gente sabe o que fazer, o que precisa ser feito. A gente só não faz. Porque a gente está procurando validação de que a gente vai conseguir na nossa zona de conforto. E na zona de conforto só se consegue conforto. E no conforto a gente não cresce, no conforto a gente não prospera, no conforto a gente não muda o nosso corpo. Tenta bater o shape no seu corpo, sentado no sofá enrolado numa cobertinha no dia frio. Tenta. Não vai conseguir. Você sabe que para ter o shape do verão, você precisa levantar e ir para academia. E correr Aqui tem um espaço Chico, um lugar para uma pista de corrida, para ir lá. Tu sabe, eu sei. Mas a gente insiste em ficar sentado no sofá, enrolado na cobertinha, achando que vai rolar alguma coisa. Que vai dar certo, porque a gente fica assistindo e assistindo e assistindo coisas e procurando sinais e implorando para Deus me dar um sinal do que eu preciso fazer, e ele falando, vai, segue, vai à frente, faça. E a gente não faz. Então é isso. Começa a pensar aí no que você tem que fazer. Quais são as decisões que você tem que tomar e as ações para que essas decisões sejam executadas. Aí você vai ver as coisas começarem a fluir. Para de procurar validação do erro. Você está querendo viver no erro e está querendo que Deus te valide nisso. E Ele não vai te dar essa validação. Você não vai ficar rico, você não vai comprar sua Ferrari, você não vai comprar seu iPhone, você não vai... sei lá o que você quer. No emprego que você tá, você sabe. Você sabe. Mas você insiste em continuar aí. É isso. Bota isso tudo aí na ponta do lápis. O que você precisa fazer, o que você quer, o que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer. E para de procurar, porque você já sabe o sinal. Você já sabe o que tem que fazer. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sabe. Com 1 hora de conversa, nem 1 hora, meia hora de conversa contigo, eu já posso te dizer que você sabe exatamente o que precisa ser feito. Duvida? Vai lá no meu Instagram e fala assim, eu não sei o que fazer, me ajuda. Que em meia hora, no máximo 1 hora, se você enrolar demais para falar, no máximo 1 hora eu digo para você, você sabe o que você precisa fazer. Isso, não é? E você vai concordar. É. Então pronto. E aí tu vai perder dinheiro, porque tu fica insistindo de fazer aquilo que não deve fazer, enquanto que você precisa fazer, você não faz. Beijo e até o próximo vídeo.